Fala pessoal, hoje a Seviana que nós vamos falar é bissetriz e o ponto notável em centro. O que é uma bissetriz, né? E o que é em centro? Bom, primeiro nós temos que entender que a bissetriz serão 3, porque está no triângulo, né? E o incentro é o encontro das 3 bissetrizes, tá bom? Então o que acontece? Se eu tenho aqui um triângulo ABC, eu vou ter 3 bissetrizes, tá? E o que é bissetriz? A bissetriz é o segmento de reta que sai do vértice, divide o ângulo em 2 partes iguais, tá? Torna o ângulo, divide ele em 2 partes iguais, ou seja, torna ele em 2 ângulos iguais, e toca o outro lado. Por exemplo, se eu tenho um lado, o vértice A, eu tenho esse ângulo aqui. Existe uma bissetriz, que ela sai daqui do vértice A, e ela vai dividir exatamente esse ângulo em 2 iguais. Aí a gente chama de S, né? S1, bissetriz. Existe também esses 2 ângulos aqui, então também existe mais 2 bissetrizes, tá? Essa bissetriz aqui e essa bissetriz aqui. A bissetriz que sai do vértice B divide em 2 partes iguais, e a bissetriz que sai do vértice C divide um ângulo também em 2 partes iguais, certo? E esse ponto de encontro aqui, nós chamamos ele de incentro. É um ponto notável. E o interessante é que ele é o ponto, né, que se eu tivesse desenhado aqui direitinho, ele viraria o raio de uma circunferência inscrita dentro desse triângulo. Olha que interessante. Ou seja, a partir dele eu ia conseguir desenhar uma circunferência dentro desse triângulo, né? Ficaria algo parecido com isso, tá? Não é que seja isso, é porque é difícil agora desenhar uma circunferência aqui dentro. Mas enfim, seria certinho, né? Esse cantinho aqui bateria certinho. Então, o centro ele tem essa característica. Pronto, consegui. Ele é o raio. Esse ponto aqui ele se torna o centro de uma circunferência de raio de acordo com esse valor que sai do incentro até o lado, seria esse segmentozinho menor, tá? E ele se torna o raio de uma circunferência interna do triângulo, tá bom? Então, bissetriz, vértice sai, divide o ângulo em 2 partes iguais e toca o outro lado. São 3 bissetrizes. E o ponto de encontro das 3 bissetrizes é chamado de incentro. Valeu?